E aí, galera do Contramaré, como é que vocês estão? Não remando muito contra a maré ou a maré está a favor de vocês, meus amigos? Você tem alguma coisa especial guardado dentro de você? Será que tem algo que talvez nem você saiba que exista dentro da sua personalidade, que você pode usar para os benefícios de outras pessoas? Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a vocês. Esse sol aqui sempre está me acompanhando em todos os vídeos que eu faço. Infelizmente, no momento eu não tenho outro local para gravar aqui na minha casa, mas eu aprendi que às vezes é melhor fazer do que deixar de fazer por causa de coisinhas pequenas como essa. Então eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar vocês de assistirem meu vídeo, pelo menos por enquanto. Calma, calma que logo logo eu vou melhorar. Uma coisa que eu sempre fico pensando, galera, sobre esse assunto de dom, não só de questão espiritual falando, sabe? Uma questão espiritual, mas questões até coisas mais, vamos dizer assim, humanas mesmo, sabe? Aquela pessoa que parece que desde pequena entende de coisas de mecânica, desde pequena entende de coisas sobre carro, peça de moto, coisas de exatas, números, contas de matemática. Eu sempre fui péssimo nessas coisas. Só que desde criança eu ficava me perguntando no que eu sou bom. Jogar bola eu não era bom. Natação eu fiz também não era bom. Tentei tocar algum instrumento e desde pequeno eu tinha aquela ânsia de fazer alguma coisa que eu me sentia à vontade. Até que na época, mais ou menos, eu acho que 2015, 2014, eu criei um canal no YouTube, ainda criança, e eu simplesmente falava as coisas que dava vontade de falar. Eu não tinha roteiro, eu não tinha algo específico pautado para comentar no canal. Não tava, tava uma bosta. Aí eu parei de gravar vídeo, depois de muito tempo eu voltei com esse canal. Eu odeio quando eu sinto que algo que eu tô fazendo na minha vida não tem sentido enraizado, sabe? E eu voltei meio que pra me salvar, entende? Porque eu tava numa época muito difícil da minha vida, tava meio depressivo, meio desanimado, então eu criei esse canal no intuito de desabafar. Só que aí eu percebi que conforme eu ia evoluir nos meus vídeos, certas pessoas comentavam que eu ajudei elas com algum tipo de pensamento meu. Eu sempre fiquei reparando que eu nunca quis passar o ar de superioridade, sabe? Eu nunca quis ser o cara que me colocasse na posição de, olha, você tá aqui no meu canal para aprender comigo. Não, eu sempre gostei de ter a ideia de que o canal Contra a Maré é um lugar para a gente aprender. Então eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Porque o intuito principal, como eu já disse, era desabafar, era soltar as coisas que estavam guardadas dentro de mim para eu me sentir um pouco mais leve. Para você ver como as coisas acontecem de uma forma muito natural, muito perfeita quando Deus começa a agir na nossa vida. Fazia muitos anos que eu não ia para a igreja, nem lembro quanto tempo fazia, acho que fazia mais de 6, 7 anos que eu não ia. Aí do nada, em uma plena sexta-feira, deu vontade de ir. Eu senti muito a presença de Deus e eu comecei a voltar com tudo, ir para a igreja toda semana com meu pai. Não tem sensação melhor do que você sentir a presença de Deus, de você ouvir Deus, falar com Deus. E é incrível como a sua vida muda, sabe? Porque o meu problema era que eu tinha trabalho, eu tinha namorada, só que eu não tinha propósito. Então eu só trabalhava para gastar dinheiro, o meu namoro não ia para frente porque eu nunca estava bem, eu sempre estava insatisfeito com tudo, porque o principal eu não tinha, que era Deus no meu coração. Aí quando eu comecei a voltar para a igreja nesses últimos dias, eu comecei a prestar atenção muito nas coisas da minha vida. Por exemplo, esse canal, eu comecei a refletir com Deus e falando, Deus, se você quiser usar de mim, porque Deus ensina isso, nem sempre você vai ir subir num púlpito numa igreja e pregar o evangelho. Deus, né, ensinou, Jesus ensinou a gente a pregar o evangelho para o mundo. Então, às vezes, as coisas que eu falo aqui podem salvar uma alma, sabe? Entende como quando você está ligado com Deus, as coisas começam a ter uma perspectiva totalmente diferente. Então, antigamente eu gravava por gravar, eu falava qualquer coisa, eu, sabe, eu soltava o que tinha dentro de mim. E hoje eu vim aqui, respirei, sentei e falei, Deus, eu não quero gravar uma coisa roteirizada. Eu quero que o Senhor fale, me mostre o que que eu devo fazer, o que que eu devo falar com as coisas que eu aprendi com o Senhor, para que se algum dia alguém
vier aqui consiga aprender não só com Gabriel, que sou eu, mas com Deus, entende? Então você já percebe que os vídeos que não tinham tanto sentido começam a criar um novo sentido. E eu até comentei com um amigo meu, até com Deus, comecei a conversar com Deus, falei, Deus, eu não me sinto à vontade de ter de passar essa visão para as pessoas que assistem meu canal. Primeiro porque eu sou jovem, eu tenho um passado, eu já fui para muita festa, eu sou cheio de tatuagem, então eu penso, putz, será que alguém vai me colocar crédito enquanto eu estou falando de Jesus, de Deus? Será que realmente as pessoas vão me levar a sério? Porque a questão é que Deus tem um projeto, Deus tem uma questão individual e coletiva. Coletivamente, o projeto de Deus é fazer com que o máximo de almas consiga ir para o céu quando Jesus retornar para a nossa terra. Individualmente, isso acontece de uma forma diferente. Por exemplo, eu sempre gostei de falar, eu tenho facilidade em falar, eu gosto, eu me expresso bem, porque eu me sinto à vontade. Inclusive, tem uma parte da Bíblia que fala isso que eu acho muito bonito. Romanos capítulo 12. Essa parte da Bíblia explica que a gente é como se fosse o corpo de Cristo. O seu corpo, cada parte do seu corpo tem uma função. Seu dedo faz alguma coisa, seus olhos fazem outra coisa. Da mesma forma funciona com a gente em Cristo. Então tem gente que tem a facilidade de falar, tem gente que tem a facilidade de ouvir. Tem gente que é bom para ensinar, tem gente que é bom para aprender. E tudo isso se conecta. Só que a gente tem que ter muita vontade e principalmente muita coragem para fazer isso, porque não é fácil, cara. Por exemplo, como eu comentei aqui com vocês, eu sou jovem, eu tenho 20 anos, eu tenho tatuagem, eu tenho um visual que muitas das vezes as pessoas olham e nem imaginam que eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Eu fico às vezes até com vergonha, eu comento e falo, Deus, será que realmente essa coisa é para mim, essa função é o Senhor que quer que eu faça, que eu venha aqui para o mundo e falo as coisas que eu vi para ver se alguém consegue, para ver se eu consigo puxar alguém do fundo do poço, que muitas vezes as pessoas estão perdidas e acham a salvação numa pessoa muito improvável. Só que é isso que Deus ensinou para mim desde criança que eu vou para a igreja. Deus não quer saber da nossa aparência, Deus quer saber da nossa essência. Aquilo que muitas vezes você deixa de falar, de fazer, de comentar com vergonha ou com medo, você acaba deixando de salvar uma alma, cara, porque muitas vezes a salvação de uma alma está dentro da sua palavra, dentro da sua boca, da sua alma, entendeu? Então, às vezes, o vídeo que eu faço aqui, sem pretensão alguma, eu só converso aqui com vocês, às vezes eu até tenho um pouco de, sabe, um teor mais engraçado, eu falo coisas mais divertidas, só que às vezes alguém pode assistir um vídeo meu desse canal aqui e sentir vontade de ir para a igreja. Você tem noção da responsabilidade que é você estar ligado com Deus? Então testa isso na sua vida. Você estar conectado espiritualmente com Deus não significa só ir para a igreja. Significa que você está 24 horas tentando entender o que Deus programou para você. Você acha que você assim, você homem, você mulher, sabe o que é melhor para sua vida? Quantas vezes você decidiu alguma coisa lá no passado que você está pagando aqui até hoje, entendeu? Não deixa Deus te guiar. É claro, a gente precisa ter atitude. Jesus muitas vezes faz o primeiro passo. Ele entra no lugar na frente da gente, só que depois ele pega na nossa costa e fala, vai lá, que eu já fiz a minha parte. Então Deus quer que você faça a sua parte. Então, se você nasceu para falar, fale. Se você nasceu para pregar, pregue. Imagine se não existisse professor no mundo. Imagine se não existisse pedreiro, lixeiro, se não existisse pessoas que são essenciais. Todo mundo é essencial. Você só precisa saber em qual plano, em qual projeto você está classificado na grande obra que é esse mundo, porque isso aqui é uma obra de Deus e a gente faz as coisas conforme a vontade dele. Então para de ficar com inveja, ficar olhando o dinheiro do seu próximo, a mulher do próximo, o homem do próximo, o carro do vizinho, a grama do vizinho. Começa a trabalhar em você que com certeza Deus vai te abençoar. Você cria uma vida totalmente mais gostosa de se viver do que viver só por viver, trabalhar. Chega final de semana, você procura alguma coisa para fazer e depois repete tudo de novo. Comenta aí o que você acha sobre isso, se você já descobriu o que você nasceu para fazer, se você já descobriu o seu dom, os seus dons, como é a sua relação espiritual com Deus, você vai para a igreja, não vai, em qual religião você vai. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí com, claro, com humildade. Já falei para vocês que eu, Gabriel,
por mim, às vezes eu não tenho nem coragem de falar, mas é bom a gente fazer a vontade de Deus para ele se agradar com a gente. Então, até o próximo vídeo e tchau!